Olá, tudo bem? Nesta aula vamos falar sobre a voz passiva dos verbos latinos. Vamos estudar sua morfologia e como eles se comportam dentro de uma frase. Falaremos também sobre os verbos depoentes. Voz passiva. Os verbos em latim podem ter formas diferentes dependendo de quem parte a ação. Isto é, se o sujeito é quem pratica a ação, então o verbo estará na voz ativa. Mas se o sujeito verbal é, na verdade, o objeto da ação, quem sofre a ação, então o verbo estará na voz passiva. Essa diferença de vozes em latim tem consequências no que diz respeito à morfologia. Isso quer dizer que a voz estará marcada na forma verbal através da presença de determinadas terminações específicas. No quadro que vocês estão vendo, podemos comparar as desinências da voz passiva com as desinências da voz ativa. Na voz passiva, podemos notar a presença de um R no final de quase todas as pessoas. Para os tempos do infectum, que são o presente, o futuro e o imperfeito, nós teremos sempre formas sintéticas, marcadas, como eu já disse, pela presença de desinências específicas que vocês viram no quadro anterior. Vamos então fazer uma comparação para que tudo isso fique mais claro. Em português, a forma ativa do verbo amar na primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo, fica eu amo. A forma passiva desse mesmo verbo fica eu sou amado. Na primeira forma, eu é o agente, mas na segunda forma, eu é quem sofre a ação, embora ainda seja o sujeito do verbo. Em latim, essa diferença de voz vai aparecer na terminação do verbo. A forma ativa daquele mesmo verbo é amo, que quer dizer eu amo em português. Mas a forma passiva é amor, que quer dizer sou amado. Preste atenção, portanto, à morfologia das vozes. Vejamos então um quadro que traz os tempos do infectum das 5 conjugações do latim. Na voz passiva, no presente do indicativo, a gente tem amor, amares ou amare, amatur, amamur e amamine e, por fim, amantur, Então, agora no imperfeito do indicativo passivo, nós temos aí a raiz do verbo, junto com a vogal temática, ama, mais essa desinência bar e mais a desinência da voz passiva, que é esse R na primeira pessoa. Então, na conjugação completa, nós temos amabar, amabares ou amabare, amabatur, amabamur, amabamine e amabantur. Depois, no futuro do indicativo passivo, nós temos amabor, amaberis ou amabere, amabitur, amabimur, amabimini e amabuntur. Em seguida, no presente do subjuntivo passivo, nós temos amer, ameris ou amere, ametur, amemur, amemini e amentur. Depois, no imperfeito do subjuntivo passivo, nós temos amarer, amareres ou amarere, amaretur, amaremur, amaremini e amarentur. Agora, na segunda conjugação, usando o verbo habeor como paradigma, nós temos no presente do indicativo passivo habeor, haberes ou habere, habetur, habemur, habemini e habentur. Bom, aqui vocês já podem ver que as desinências são as mesmas da primeira conjugação. O que muda é a raiz do verbo. Prestem atenção a essa mudança, a essa característica do verbo dos verbos da segunda conjugação. Em seguida, no imperfeito do indicativo passivo, nós temos habebar, habebares ou habebare, habebatur, habebamur, habebamini e habebantur. Aqui, mais uma vez, no imperfeito, a gente nota a presença dessa desinência ba, Então, fica fácil identificar o imperfeito. Em seguida, no futuro do indicativo passivo, nós temos habebor, habeberis ou habebere, depois habebitur, habebimur, habebimini e habebuntur. No presente do subjuntivo passivo, nós temos habear, habeares ou habeare, habeatur, habeamur, habeamini e habeantur. Em seguida, no imperfeito do subjuntivo passivo,
nós temos haberer, habereris ou haberere, haberetur, haberemur e haberemini e, por fim, haberentur. Em seguida, na terceira conjugação, usando como paradigma o verbo dico, né? Na voz passiva, no presente do indicativo, nós temos dicor, diceris ou dicere, dicitur, dicimur, dicimini e dicuntur. Aí, mais uma vez, vocês estão vendo que as desinências são as mesmas, né? Para a voz passiva, tanto na primeira, na segunda, como na terceira conjugação. Em seguida, no imperfeito do indicativo, nós temos dicebar, dicebaris ou dicebare, dicebatur, dicebamur, dicebamini e dicebantur. Mais uma vez, quero frisar, né, a presença do ba no imperfeito. Né? Mais uma vez, fica fácil identificar quando o verbo está no imperfeito, pela presença do ba. Né? Em seguida, o futuro do indicativo, na voz passiva, dicar, diceres ou dicere, dicetur, dicemur, dicemini, dicentur. Né? Depois, o presente do subjuntivo passivo, dicar, dicaris ou dicare, dicatur, dicamur, dicamini e dicantur. E, por fim, o imperfeito do subjuntivo passivo, do verbo dico. Né? Dicerer, na primeira pessoa, dicereres ou dicerere, diceretur, diceremur, diceremini e dicerentur. Na quarta conjugação, então, nós temos, usando o verbo audio como paradigma, né? No presente do indicativo passivo, nós temos audior, audiris ou audire, auditur, audimur, audimini e audiuntur. Depois, no imperfeito do indicativo passivo, audiebar, audiebaris ou audiebare, audiebatur, audiebamur, audiebamini e audiebantur. No futuro do indicativo passivo, nós temos audiar, audieris ou audiere, audietur, audiemur, audiemini e audientur. No presente do subjuntivo passivo, nós temos audiar, audiaris ou audiare, audiatur, audiamur, audiamini e audiantur. E, por fim, no imperfeito do subjuntivo passivo, a gente tem audirer, audireris ou audirere, audiretur, audiremur, audiremini e audirentur. E, por fim, na conjugação mista, nós temos, usando o verbo capio como paradigma, né? No presente do indicativo, na voz passiva, nós temos capior, caperis ou capere, capitur, capimur, capimini e capiuntur. Depois, no imperfeito do indicativo passivo, né? Capiebar, capiebaris ou capiebare, capiebatur, capiebamur, capiebamini e capiebantur. Depois, no futuro do indicativo, na voz passiva, capiar, capieris, capietur, capiemur, capiemini e capientur. Em seguida, no presente do subjuntivo passivo, capiar, capiaris ou capiare, capiatur, capiamur, capiamini, capiantur, né? Na terceira pessoa do plural. Depois, por fim, no imperfeito do subjuntivo passivo, nós temos caperer, capereris ou caperere, caperetur, caperemur, caperemini e caperentur. Nessa tabela que a gente acabou de ver, vocês certamente notaram que os verbos têm sempre formas sintéticas, ou seja, formas únicas que não pedem o uso de verbos auxiliares, como o verbo sum, para que possam ser construídos, né? Nessas formas sintéticas, o que temos é a variação das terminações de acordo com a pessoa e o número que está sendo expresso. Isso vale para os tempos do infectum, que são o presente, o futuro e o imperfeito. Porém, nos tempos do perfectum, isto é, no perfeito, no mais que perfeito e no futuro do perfeito, nós teremos formas analíticas ou
perifrásticas. O que isso quer dizer? Em português, por exemplo, nós podemos usar duas formas de futuro. A gente pode dizer, eu comprarei um carro, que é sintética, é uma forma sintética. Ou a gente pode dizer também, eu vou comprar um carro, né? Que é uma forma analítica ou perifrástica. A diferença está na construção. Na primeira forma, nós temos apenas uma palavra para expressar a ação verbal, que é comprarei, né? Mas na segunda forma, nós temos o uso de um verbo auxiliar, que é vou, né? Mais o infinitivo do verbo que indica a ação visada, que é comprar. Na forma perifrástica ou analítica, nós temos uma construção, digamos, separada, né? Cortada em duas partes. Outros exemplos de formas perifrásticas seriam, eu tenho tido insônia, ele estava indo para casa, né? Ou Maria tinha comprado um vestido. Em latim, nós temos construções similares, muito parecidas com essas. Nos tempos do perfectum, da voz passiva, o que nós encontramos são basicamente formas perifrásticas. Eu já quero observar aqui que na voz passiva nós temos o particípio perfeito de cada verbo associado ao verbo auxiliar sum. E como um particípio, né, amatus, por exemplo, ele deve concordar em número, gênero e caso com o sujeito da oração. Um exemplo disso vocês podem ver na seguinte frase. Lucius amatus est, né, que quer dizer em português, Lúcio foi amado. Aqui, Lucius é sujeito e por isso está no caso nominativo. Por conseguinte, na expressão amatus est, amatus é o particípio perfeito do verbo amare e está no caso nominativo também, porque está ligado a Lucius, como se fosse um predicativo do sujeito. Vejamos então um quadro que mostra as 5 conjugações dos tempos do perfectum na voz passiva. Então, nos tempos do perfectum, né, no perfeito do indicativo passivo, nós temos amatus, amata, amatum, né, porque vai depender do gênero, né, se é masculino, feminino ou neutro, amatus junto com o verbo auxiliar sum, né? Aí na primeira pessoa, sum, então fica amatus sum, por exemplo, né? Na primeira pessoa do plural, a gente vai ter o particípio no plural, amati, amatai ou amata, né, no neutro, junto com o verbo sum na primeira pessoa do plural. Aí fica, por exemplo, amati sumus, né? E assim por diante. No mais que perfeito do indicativo passivo, nós temos, mais uma vez, o particípio sempre, né, como uma forma fixa. Amatus, amata, amatum, eram, por exemplo, na primeira pessoa. E assim por diante, né, nas outras pessoas do singular. Na primeira pessoa do plural, mais uma vez, o particípio está no plural, né, como deve ser. Aí fica, né, amati, amatai, amata. E aí, junto com o verbo sum, na forma correspondente, né, que deve ser no mais que perfeito. Amati eramus, por exemplo, né? Em seguida, no futuro perfeito do indicativo passivo, nós temos, mais uma vez, o particípio, né, como uma forma sempre constante. Amatus, amata, amatum, junto com o futuro do verbo sum, né, que é ero na primeira pessoa. Então fica amatus, ero, por exemplo. Depois, na primeira pessoa do plural, fica amati, erimus, né, e assim por diante. No perfeito do subjuntivo passivo, nós temos, mais uma vez, o particípio, né, amatus, amata, amatum, junto com o subjuntivo do verbo sum, né, que é sim. E aí fica amatus sim, né, e assim por diante. E por fim, no mais que perfeito do subjuntivo passivo, a gente tem amatus, amata, amatum, junto com o subjuntivo imperfeito do verbo sum, né, que é essem. E aí fica amatus essem. Depois, no plural, nós temos o plural do particípio, né, que é amati, amatai ou amata, né, junto com o imperfeito subjuntivo do verbo sum, que é essemus na primeira pessoa do plural. Então fica amati essemus, por exemplo.
As outras conjugações seguem o mesmo modelo. Nós sempre teremos, nos tempos do perfectum, um particípio perfeito junto, conjugado com o verbo auxiliar, que é o verbo sum. E aí variando de acordo com o tempo e o modo. Então, o particípio, por exemplo, do verbo habeo é habitus. E aí no perfeito, na voz passiva, a gente vai ter habitus sum, por exemplo. Bom, além das formas finitas, nós temos também as formas infinitas ou nominais dos verbos na voz passiva. Vejamos então essas formas nominais passivas dos verbos das 5 conjugações. Na primeira conjugação, nós temos o infinitivo presente passivo com a forma amari. Depois, no infinitivo perfeito passivo, nós temos amatus, amata, amatum, esse. Depois, no infinitivo futuro passivo, nós temos amatum, iri. Depois, o imperativo presente singular passivo é amare. O imperativo presente plural passivo é amamini. E o supino passivo é amato. Depois, na segunda conjugação, nós temos no infinitivo presente passivo, haberi. No infinitivo perfeito passivo, nós temos habitus, habita, habitum, esse. Depois, no infinitivo futuro passivo, nós temos habitum, iri. No imperativo presente singular passivo, habere. No imperativo presente plural passivo, habemini. E no supino, deletu. Na terceira conjugação, a gente tem no infinitivo presente passivo, dici. No infinitivo perfeito passivo, dictus, dicta ou dictum, esse. No infinitivo futuro passivo, dictum, iri. No imperativo presente singular passivo, nós temos dicere. Depois, no imperativo presente plural passivo, nós temos dicimini. E no supino, dictu. Depois, na quarta conjugação, no infinitivo presente passivo, nós temos audire. No infinitivo perfeito passivo, auditus, audita, auditum, esse. No infinitivo futuro passivo, auditum, iri. Depois, no imperativo presente singular passivo, nós temos audire. E no imperativo presente plural passivo, audimini. E no supino, auditu. E por fim, na conjugação mista, nós temos no infinitivo presente passivo, capi. No infinitivo perfeito passivo, captus, capta, captum, esse. No infinitivo futuro passivo, captum, iri. No imperativo presente singular passivo, capere. E no plural, no imperativo presente plural passivo, capimini. E no supino, captu. Sobre essas formas, é necessário fazer algumas observações. Os infinitivos perfeitos são usados apenas em orações subordinadas de acusativo com infinitivo, ou seja, orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas, que em latim são construídas sem conjunção e que, portanto, têm o verbo na subordinação sempre no infinitivo e seu sujeito sempre no acusativo. Um exemplo desse tipo de oração seria: ele disse que o escravo tinha sido capturado, que em latim se constrói da seguinte forma: dixit servum captum esse, que literalmente quer dizer, ele disse o servo ter sido capturado. Por isso, apesar de a forma participial poder se flexionar em número e gênero indiscriminadamente, de acordo com a concordância com o sujeito, o caso sempre será acusativo. Os imperativos passivos presentes são correspondentes às formas de segunda pessoa do singular e plural do presente do indicativo, passivo dos mesmos verbos. Na verdade, os imperativos passivos são idênticos às segundas pessoas do singular do presente do indicativo, uma vez que o sentido de certas formas de presente das segundas pessoas pode ser o mesmo que o de imperativos. Por exemplo,
Amare, né, pode ser tanto você é amado como seja amado. Como na forma atenuante do imperativo em português, né? Você faz isso, por favor, né? Ao invés da mais incisiva, faça isso, por favor. Atenção também ao fato de que o imperativo presente, passivo, singular, é idêntico em forma aos infinitivos presentes dos mesmos verbos, né? Existe essa coincidência. O supino passivo é pouco utilizado e seu sentido pode ser parafraseado pela expressão de se amar, de se ter, de se dizer, né? E assim por diante. As outras formas não foram dadas, ou porque não há correspondente passivo, ou porque elas já são passivas por natureza, como o particípio perfeito e o gerundivo. Falemos agora sobre os verbos irregulares na voz passiva. Os verbos sum e seus derivados e os verbos wolo, nolo e malo não têm formas passivas. A razão disso é óbvia, né? Não é possível dizer sou sido, né, por exemplo, nem criar uma forma passiva para o verbo querer, né? Nem em latim, nem em português. Já o verbo fero pode ser conjugado regularmente na voz passiva, sem problemas. Basta usar o radical fer para os tempos do infectum e o radical lat para os tempos do perfectum. A mesma regra se aplica para os seus derivados. O verbo eo e seus derivados não apresentam voz passiva, ainda que haja algumas formas impessoais, né, como itur, que quer dizer vai-se, alguém vai, e também ire, que quer dizer ir-se. Tratemos agora dos verbos depoentes. Existem formas verbais que apresentam as terminações da voz passiva, mas têm sentido ativo. Esses verbos são chamados de depoentes. Esse tipo de verbo não tem correspondente na voz passiva e, por isso, podem ser considerados verbos anômalos. Entretanto, eles se conjugam seguindo os modelos apresentados nas tabelas de conjugação que nós vimos antes. Então, basta lembrar que eles têm a mesma forma que os verbos assumem na voz passiva, mas têm sentido ativo. E como vamos fazer então para distinguir um verbo depoente? Bem, temos que consultar o dicionário, né? Não tem jeito. Se, à primeira vista, o verbo tiver as terminações características da voz passiva, mas a sua tradução é ativa, então ele é depoente, né? Fiquem atentos para isso. Vejamos alguns verbos depoentes muito comuns. Na primeira conjugação, nós temos minor, minari, minatus sum, né? Que quer dizer ameaçar e se constrói com dativo, né? Depois, hortor, hortari, hortatus sum, que quer dizer encorajar, incitar, exortar. Depois, amplexor, amplexari, amplexatus sum, que quer dizer abraçar. Conor, conari, conatus sum, que quer dizer tentar. Imitor, imitari, imitatus sum, né, que quer dizer imitar ou seguir. Depois, meditor, meditari, meditatus sum, que quer dizer considerar, pensar sobre, meditar. Depois, osculor, osculari, osculatus sum, que quer dizer beijar. Recordor, recordari, recordatus sum, que quer dizer lembrar-se de. Em seguida, suspicor, suspicari, suspicatus sum, que quer dizer suspeitar. Em seguida, na segunda conjugação, nós temos policior, policere, policitus sum, quer dizer prometer, advertir. Miserior, miserere, miseritus sum, que quer dizer sentir pena de, compadecer-se de, né? Depois, fateor, fatere, fassus sum, que quer dizer confessar, admitir. Em seguida, reor, reri, ratus sum, que quer dizer pensar, supor, acreditar. Vereor, vereri, veritus sum, né? Quer dizer respeitar, temer. Depois, na terceira conjugação, nós temos os verbos loquor, loqui, locutus sum, que quer dizer falar. Irascor, irasque, iratus sum, que quer dizer ficar nervoso com, né? Irar-se com. Depois,
obliviscor, oblivisci, oblitus sum, que quer dizer esquecer-se de, né? Depois, sequor, sequi, secutus sum, quer dizer seguir. Adipiscor, adipisci, adeptus sum, que quer dizer obter, conseguir, tomar, ganhar. Em seguida, nascor, nasci, natus sum, que quer dizer nascer. Temos também morior, mori, mortus sum, quer dizer morrer. Depois, ulquiscor, ulquisci, ultus sum, que quer dizer vingar-se de. Na quarta conjugação, nós temos mentior, mentiri, mentitus sum, que quer dizer mentir. Depois, molior, moliri, molitus sum, quer dizer lutar, construir, trabalhar. A gente tem também orior, oriri, oritus sum, que quer dizer levantar, subir, né? E daí, inclusive, deriva a forma oriens, orientes, né? Que é a forma de particípio presente que dá origem ao substantivo oriente, né? Em português. Depois, sortior, sortiri, sortitus sum, que quer dizer escolher, eleger, sortear. E na conjugação mista nós temos adgredior, né, que quer dizer aproximar-se, chegar perto. Temos também egredior, que quer dizer sair. E ainda progredior, que quer dizer avançar. E também patior, pati, passus sum, que quer dizer suportar, sofrer, passar por. Vocês acabaram de ver, então, os verbos depoentes. Vamos ver agora os verbos semidepoentes. Verbos semidepoentes. Existem também alguns verbos que são chamados de semidepoentes, porque eles têm formas ativas para os tempos do infectum e formas passivas para os tempos do perfectum. Lembrando que os tempos do infectum são o presente, o imperfeito e o futuro simples, né? Que usam o radical do presente. E os tempos do perfectum são o perfeito, o mais que perfeito e o futuro do perfeito, que usam o radical do perfeito. Verbos semidepoentes importantes são audeo, audere, ausus, sum, que quer dizer ousar. Depois, soleo, solere, solitus, sum, que quer dizer costumar, né? Que se constrói com infinitivo. Temos também fio, fieri, factus, sum, que quer dizer tornar-se, acontecer, vir a ser. Tendo então todo esse conhecimento sobre a morfologia, vejamos como essas formas verbais funcionam dentro de frases. E para entender isso, precisamos saber o que é o agente da passiva. Vamos ver então o agente da passiva. Vejam esta frase. A menina ama a professora. Nesse exemplo, a menina é o sujeito e a professora é o objeto direto. O verbo ama está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, na voz ativa. Aqui, o sujeito, de certa forma, pratica uma ação e isso tem um efeito sobre o objeto. Mas podemos inverter o ponto de vista e passar o verbo para a voz passiva, né? E aí ficaria: a professora é amada pela menina. Nessa segunda frase, a professora não é mais objeto, mas sujeito da forma verbal que está na voz passiva. Esse, né, é amada, é mais um exemplo de uma forma perifrástica, tá? Bem, e quanto à expressão pela menina, o que é isso? Qual é a função lógica dela dentro da frase? A expressão pela menina é o que é geralmente chamado, nas gramáticas e nos manuais de latim, de agente da passiva, porque ele representa o ser que está praticando a ação, mesmo sem ser o sujeito do verbo da oração. Um bom exercício para entender o funcionamento das duas frases é convertê-las para o latim, com o objetivo de visualizar as diferenças morfológicas de uma para a outra. Então vejamos. A menina ama a professora. Em latim fica puella amat magistram. E aí, puella está no nominativo e é sujeito da frase. Magistram está no acusativo e é objeto direto, tá? E amat é o verbo que está na voz ativa. Já a professora é amada pela menina.
em latim fica magistra, amatur, a puella. Agora, magistra é o sujeito e está no caso nominativo. O verbo tomou outra forma, né? Ao invés de amat, nós temos amatur. E o significado mudou também, né? Quanto à expressão a puella, ela é o agente da passiva. Por isso, ela é introduzida pela preposição a. Os agentes da passiva são sempre construídos assim. Primeiro, a preposição a, né? A antes de palavras que começam com consoante, ou ab, né? Antes de palavras que começam com vogal, por uma questão de eufonia. Além disso, como a preposição a ou ab, né, rege o caso ablativo, as palavras que desempenham a função de agente da passiva deverão estar no caso ablativo. A palavra puella está no caso ablativo e, por essa razão, termina com um A longo. Bom, isso é suficiente para entender o que é o agente da passiva. Vejamos agora um quadro que trata do Museu da Língua Portuguesa e da importância do latim. Gente, hoje eu vou passar uma dica cultural imperdível. Vocês sabiam que em São Paulo foi criado o Museu da Língua Portuguesa? Pois é, o museu é um lugar incrível, cheio de objetos, imagens e sons que demonstram o quanto a nossa língua é viva, dinâmica e também o quanto está sempre em evolução. Mas o que isso tem a ver com o latim? Simplesmente tudo. É que no museu podemos descobrir de uma forma bastante interativa a origem das palavras, os idiomas que ajudaram a formar o português e também as diferentes formas de linguagem. Foi lá que eu fiquei sabendo que a história da nossa língua começou uns 4.000 anos antes de Cristo, com o indo-europeu. E a língua latina é um dos ramos do indo-europeu que deu origem à língua portuguesa. O poeta Olavo Bilac chegou a dizer em um soneto que a língua portuguesa era a última flor do Lácio, em uma referência ao berço do latim, a região do Lácio. Junto com a cultura e padrões de vida, os romanos levaram o latim para todo o império, legando ao mundo a língua que daria origem a todas as línguas neolatinas, como português, espanhol, francês e italiano. As navegações portuguesas do século XVI expandiram a língua portuguesa por várias regiões, como Ásia, África e Américas. Hoje, a língua portuguesa é uma das 10 línguas mais faladas no mundo e língua oficial de pelo menos 8 nações. Vocês viram que no Museu da Língua Portuguesa nós podemos aprender muito sobre a nossa língua. Mas lá nós encontramos também uma fonte interessante sobre a história do latim e das línguas românicas. Vale a pena visitar esse museu. Quero concluir dizendo a vocês que prestem atenção nas terminações dos verbos. Elas nos dão uma série de informações. Através delas, nós saberemos qual o tempo, o modo, o número, a pessoa e também a voz na qual o verbo está conjugado. A marca característica da voz passiva, nos tempos do infectum, é a presença de um R no final de quase todas as pessoas. Só a segunda pessoa do plural não termina com um R. Essa informação já será de grande ajuda. Nos tempos do perfectum, a marca da voz passiva é o fato de ela ser conjugada usando formas perifrásticas. Isso é fácil de distinguir. Lembrem-se também que é comum os verbos na voz passiva pedirem um agente da passiva. Esse agente da passiva é introduzido pela preposição a ou ab, né? Seguida da palavra, no caso, ablativo. Bom, então é isso. Bons estudos! Recomendo a vocês que consultem sempre dicionários de latim e também gramáticas. Vejam o que outros autores têm a dizer sobre o tema desta aula. Busquem mais informações e façam exercícios.